Obrigado pelo carinho, pelas orações. Bom dia para todos, graça e paz. Antes de começar a expor a escritura, queria retificar as duas coisinhas sobre o vídeo que foi transmitido aqui de forma rápida. Só para não passar em branco esse dia tão importante que foi sexta-feira, os 508 anos da Reforma. Retificar duas coisinhas, que têm seus desdobramentos. Primeiro, que não foi Constantino que tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Foi um imperador depois dele chamado Teodósio. O que Constantino fez foi liberar o culto e desobrigar o culto ao imperador. Mas não foi Constantino que tornou o cristianismo a religião oficial do Império. E também não foi o pobre do Constantino que juntou cristianismo com paganismo. Isso foi a igreja que fez isso. A própria igreja, como está fazendo hoje. Ok, gente? Só para a gente colocar o pingo no i direitinho aqui. Irmãos, eu quero expor a escritura aqui e finalizar a carta aos Romanos. E hoje o meu sermão se baseia no capítulo 16 inteiro. Do versículo 1 até o versículo 27. Como é um texto longo, é um capítulo inteiro, então eu decidi por não lê-lo, e sim ir expondo aqui a escritura, mostrando as lições que esse texto nos mostra. Vamos orar ao Senhor, porque nós precisamos muito que o Senhor ilumine o nosso interior, que o Senhor dê testemunho dentro de nós sobre a veracidade da sua palavra e sobre a centralidade de Jesus Cristo em nossas vidas. Ó Deus, nós estamos aqui para expor a tua palavra mais uma vez e numa manhã muito especial para a tua igreja, que é uma manhã onde estamos diante da tua mesa, lembrando da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu corpo entregue por nós, seu sangue derramado por nós. Que seja uma manhã edificante, que seja, ó Deus, uma manhã em que possamos sair daqui mais comprometidos, mais compreendendo a missão cristã, a missão de cada um, a missão da tua igreja. Abrimos nossa mente, nosso coração diante de ti. Ó Deus, te suplicamos para que tu não permitas que nós saiamos daqui sem perceber a tua palavra, sem entender a tua palavra, Senhor. Dá-nos esta graça, Senhor. Que possamos, nos detalhes da tua palavra, perceber o que tu falas conosco. Coloco este sermão em oração diante de ti, reconhecendo minha limitação e me apegando à suficiência que vem de ti, somente de ti, Senhor. Assim eu oro junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este é o último capítulo desta carta, uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, um dos documentos canônicos mais importantes da Escritura. Alguns chamam de catedral da fé cristã. Calvino tinha temor de interpretar esta carta devido à sua grandeza, devido à sua riqueza teológica. Paulo sistematiza de uma forma espetacular a doutrina da justificação pela fé e mostra que na cruz, tanto judeus como gentios estavam destituídos da glória de Deus, mas por causa da cruz são justificados. E ele relata isso de uma maneira magnífica, numa mente teológica brilhante. Ele vai fazer isso até o capítulo 15. E de parte do capítulo 15 e todo o capítulo 16, Paulo fala mais dele mesmo. Aqui é uma riqueza nessa carta que às vezes a gente pode não perceber e, portanto, não absorver as grandezas que estão aqui colocadas, que estão aqui expostas. Porque Paulo fala do cotidiano da igreja. Paulo fala dos planos dele de ir para a Espanha, da necessidade de passar em Roma para cumprir
esse desejo missionário dele de ir até a Espanha. E ele fala do cotidiano da igreja, ele cita pessoas por nome, ele vai citando pessoas que, se não estivessem registradas ali, a gente jamais imaginaria como cada membro da igreja tem sua importância. Mas o ponto central desse capítulo, e é aí que eu quero que você entenda, o título desse sermão, o título tem sido a Igreja Apostólica, e tem uns subtítulos. E o subtítulo hoje é Missão e Unidade. E o ponto central desse capítulo, que precisamos ter bons olhos para perceber, é unidade. Esse é o ponto central, a unidade como um elemento fundamental para o cumprimento do mandato missionário da igreja. E a gente vai logo entender que, quando a unidade é quebrada, a missão é comprometida. E nós precisamos de discernimento espiritual, que uma das coisas que Satanás sempre fez foi tentar quebrar a unidade do povo de Deus. Ele conseguiu isso no Éden, quando ele separa a criatura do Criador, ele separa tudo. Então a gente precisa estar atento, e aqui Paulo não está falando explicitamente, olha, eu quero falar sobre a unidade da igreja, ele está mostrando a unidade no cotidiano, ele está mostrando a unidade nas coisas comuns da comunidade cristã, que precisam ser bem entendidas. E 2 pontos dessa unidade eu quero destacar aqui, e quero, nesse sermão, não só destacar esses 2 pontos da unidade, mas mostrar a importância de nós percebermos esses detalhes, porque nós queremos, irmãos, ser uma igreja com uma veia missionária, evangelística, e nós temos orado por isso, estamos planejando o ministério da igreja para 2026, com base em crescimento, no sentido da maturidade dos que estão e da multiplicação daqueles que iremos buscar e que queremos buscar no Senhor. Os 2 pontos da unidade que eu queria chamar a tua atenção é a unidade orgânica e a unidade doutrinária. Esses 2 gomos da unidade sempre foram alvo de Satanás. Se ele danifica a doutrina, ele quebra a unidade. Se ele quebra a unidade, ele impede a missão. E como eu já disse várias vezes para você, a intenção da serpente no Éden não foi anular a criação. Ele não tinha como fazer isso. Mas foi anular o cumprimento do propósito da criação no ser criado à imagem de Deus. Da mesma maneira, Satanás não é capaz, ele não pode impedir a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Mas o que ele tenta, e muitas vezes consegue, é impedir que o propósito dessa salvação se desenvolva. E tanto a criação como a salvação, o propósito é missão. O propósito é cumprir a missão de Deus confiada a um povo. O homem é criado para uma missão, o homem é redimido para uma missão. Quando eu falo homem, estou falando ser humano. Ele é criado para uma missão, a queda afetou, e ele então é redimido para essa missão. E a estratégia satânica foi e sempre será impedir que esse propósito vá adiante. Então, presta atenção nas minhas palavras introdutórias, porque Satanás não vai atuar na encruzilhada. Ele vai atuar em nossas vidas, na minha e na tua. Somos nós que precisamos ter um senso de missão tão forte e um senso de discernimento tão forte para fazermos como Paulo falou aos Coríntios: não ignorar os desígnios de Satanás, mas não permitir que ele ganhe vantagem em qualquer coisa. Então, eu queria que você caminhasse comigo sobre a unidade, primeiro, orgânica. A gente vai conceituar o que é unidade orgânica, a gente vai falar dos desdobramentos dessa unidade orgânica e do que ela produz. E depois a gente fala da unidade doutrinária, da unidade teológica, como que ela deve ser preservada e como Satanás tenta afetá-la. Então, preste atenção, venha comigo. O primeiro ponto é essa unidade orgânica. O que é isso? O que eu quero dizer quando eu falo da unidade da igreja como uma unidade orgânica?
Eu estou pensando numa metáfora usada por Paulo e pelos apóstolos de comparar a igreja como um corpo, como um organismo vivo. Então, a unidade orgânica tem a ver com a disposição de cada membro, com a interdependência dos membros. A unidade orgânica caracteriza a igreja como um corpo que está bem ajustado, cujos membros estão nos seus lugares, cujos membros sabem das suas funções, cujos membros não competem um com o outro. Essa é a unidade orgânica. Na metáfora do corpo, na unidade orgânica, Jesus é a cabeça. Por isso ele dirige a igreja. Existe uma outra metáfora também da igreja que trata da unidade orgânica, que é a igreja como um santuário. Um santuário feito de pedras vivas, como diz Pedro. As pedras vivas somos nós, encaixadas umas nas outras e ligadas pela argamassa do amor. Como Paulo diz aos Colossenses, o amor é o vínculo da perfeição. Então, como corpo, Cristo é a cabeça e Cristo dirige. Como santuário, Cristo é o fundamento e Cristo sustenta. Significa que Cristo está no centro, Cristo está presente na igreja, Cristo sustenta a sua igreja, Cristo dirige a sua igreja, Jesus edifica a sua igreja, Jesus supre a sua igreja, Jesus disciplina a sua igreja. A gente precisa entender isso. Se tirar Cristo da igreja, não existe igreja cristã. Então a unidade orgânica é essa. Nós somos diferentes, somos pecadores, embora o Senhor Deus nos veja como justificados por causa da obra do seu Filho. Nós temos uma natureza pecaminosa que é muito facilmente aproveitada por Satanás para jogar uns contra os outros, para ferir a unidade orgânica, para criar complexos de superioridade e inferioridade, e com isso ele vai desmantelando e vai impedindo que a missão da igreja se cumpra. Irmãos, não pense que isso é uma fábula. Isso é uma verdade plena e presente em toda a história do povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Em toda a história do cristianismo, o que eu estou falando aqui, que eu estou começando a falar, é uma verdade, não é algo ilusório, não é uma fábula. A gente está falando de uma verdade. Quando os apóstolos compararam a igreja com um corpo, o Espírito Santo queria nos mostrar que há de ter uma unidade orgânica que condicione essa igreja a corresponder à cabeça. Se não houver essa unidade, nós deixamos de ser o corpo para sermos um ajuntamento de pessoas isoladas. Se não tivermos compreensão dessa unidade, nós não somos um corpo, nós somos uma sacola de membros soltos, que não tem sentido e não tem serventia para coisa nenhuma. Então a gente está lidando com coisas altamente espiritual. E que você e eu precisamos estar atentos para isso se queremos corresponder a uma vocação. A igreja, como eu disse, ela nasce de uma missão e ela nasce para uma missão. A missão não é da igreja, a missão é do Senhor da igreja, a missão é confiada à igreja. É uma responsabilidade muito grande de todos nós. Então, o primeiro ponto é isso. Quando falo de unidade orgânica, estou falando da igreja como corpo, estou falando como todos os membros nas suas funções. Não existe um membro descartável. Não existe um membro que não tenha alguma coisa para contribuir no corpo. O problema é que, às vezes, nós resumimos a ideia de igreja a um lugar físico e achamos que só estamos servindo se tivermos uma função nesse lugar físico. Isso é tolice, gente. Nós somos igreja fora daqui. Onde estamos, somos membros da igreja. Aqui não tem lugar para todos fazerem alguma coisa. Quando Paulo escreve essas coisas, a igreja não tinha templo. A igreja é um organismo vivo, a serviço do reino de Deus, dirigida pela cabeça que é Cristo e sustentada pelo fundamento que é Ele.
E a gente vai fazer isso até que ele venha. Agora, o segundo ponto dessa unidade orgânica é que ela produz serviço. Aí que eu quero que vocês entendam que aqui eu vou começar a entrar no texto. Porque Paulo, o Espírito Santo em Paulo, faz ele perceber detalhes que talvez, por nós, seres humanos, e até por ele mesmo, se não fosse o Espírito Santo, passaria despercebido. Mas ele, iluminado pelo Espírito Santo, ele detalha cada coisa, registra esses detalhes então são canônicos e por isso são escritura soprada por Deus para nós. Quando eu digo que a unidade orgânica produz o serviço, a primeira coisa que você tem em mente é que esse serviço é ao Senhor. Esse serviço não é para mim, esse serviço não é para você, esse serviço é ao Senhor. Parece uma coisa simples que eu estou falando, mas é profunda. Parece uma coisa que todo mundo sabe, mas pode ter certeza que nem todos sabem. Pode saber, sim, do discurso. Porque a razão de ter pessoas, às vezes, machucadas na igreja por conta de funções que queria ter e não tem, é porque ainda não entenderam que elas fazem para o Senhor. Não é para elas. Não é para ser visto. Não é algo para nos satisfazer. É algo para satisfazer quem nos chamou. Então, a unidade orgânica ela vai produzir serviço. Então, quando nós falamos serviço ao Senhor, isso é genérico, isso é bom, todo mundo crê. Mas o texto vai nos dizer que esse serviço ao Senhor se caracteriza por duas coisas. Um serviço à igreja e um serviço àqueles que Deus vocacionou dentro da igreja. E é isso que eu quero mostrar com vocês nesse texto. Primeiro, o serviço à igreja. Quem serve, serve à igreja. E não é necessariamente a igreja, ministério, graça e verdade. Embora você sendo membro daqui, você é vocacionado, chamado para servir a esta igreja local. Se você aqui é membro. Você é chamado para servir aqui. Reparem como Paulo vai citar algumas pessoas que notadamente servia a igreja. Repare os versos 1 e 2, ele vai falar de uma mulher de Cencreia, em Corinto, chamada Febe, a quem ele responsabiliza de levar essa carta aos romanos. Olha como que ele se refere a esta mulher. Recomendo-vos a vossa irmã Febe. E qual é o indicador de Febe aí? O que é que ele fala? Que está servindo a igreja em Cencreia, a igreja local. Ele não está falando que está servindo a igreja de Cristo, está servindo a uma igreja local. É como se eu chegasse e falasse aqui, olha, eu recomendo a irmã Cristina, que serve a igreja de Ministério Graça e Verdade em Brás de Pina. Ela é serva. E a palavra aqui é a mesma palavra usada para traduzir diácono. Por isso que alguns dizem que Febe era uma diaconisa, mas o texto não diz isso, né? Mas é por conta da expressão ali que ela serve a igreja em Cencreia. E depois ele diz no verso 2, para que recebais no Senhor. Reparem, irmãos, a questão da unidade orgânica. Tem alguém que serve a igreja local e Paulo está falando, receba essa mulher no Senhor. E depois ele vai dizer, faça isso porque é isso que convém aos santos. Receber no Senhor, ajudem a esta mulher no que ela vier a precisar. Unidade orgânica no serviço à igreja. Irmãos, para que isso seja possível, para que isso seja prático, só tem uma possibilidade, uma chance. A gente ter uma compreensão certeira, profunda, encarnada da missão da igreja. Da missão. Irmãos, desculpa eu insistir nisso. Porque se nós não entendermos qual é a missão da igreja, nós vamos misturar a nossa missão, trazer a nossa missão para dentro da igreja e desejar que a igreja sirva a nossa missão. É a missão da igreja. Aqui vai Febe com uma carta, ele diz, ajuda ela. O que ela precisar, vocês ajudem. Em tudo que vos vier a precisar, porque, ele termina dizendo, ela tem sido protetora. Aqui a gente tem alguém que serve e alguém que protege. E ele diz, protetora de muitos, inclusive de mim.
Um pastor, às vezes, precisa ser protegido. Paulo está dizendo, ela me protegeu muitas vezes. Ela protegeu muitos irmãos. Que o Senhor, nesta manhã de ceia, coloque em nós esse coração protetor. Que a gente comece a proteger uns aos outros. E não a expelir uns aos outros. Proteger, guardar, sobretudo no momento que mais necessitamos. Ela protegia, ela era uma protetora, uma serva protetora. Está levando a carta, provavelmente ela ia para lá e Paulo aproveitou então a oportunidade, leva esta carta para a igreja de Roma. Febe, diaconisa, servindo a igreja de Cencreia, servindo a igreja do Senhor. No verso 6, você vai ver de novo, agora é Maria. Maria, 6. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Aqui é o trabalho de entrega, de doação. Trabalhar para alguém. Servir a alguém e não se servir de alguém. Isso é unidade orgânica. Trabalhamos para o Senhor, sim, mas quem trabalha para o Senhor, trabalha para a igreja do Senhor. Trabalha para outros. Febe protegia, e aqui Maria, Paulo diz, essa trabalha por vós. Aqui a gente não sabe exatamente o que estava na mente de Paulo. Poderia ser ela doa a vida de vocês dela por vocês. Poderia ser ela trabalha no lugar de vocês, ela se doa. O importante aqui é você entender que a unidade orgânica ela produz serviço ao Senhor, e esse serviço ao Senhor se caracteriza primeiro com o serviço à igreja. E como a gente servindo a igreja, irmãos, olha, eu sei que essas coisas são teoricamente simples, mas eu quero que você entenda isso como os detalhes onde Satanás tem aproveitado. Aqui, nesses detalhes que a gente percebe na carta. Eu estou recomendando Febe, ela serve a igreja, ela é protetora de muitos, inclusive protegeu a mim. Então a gente já vê que na jornada missionária da igreja, se nós não protegermos uns aos outros, Satanás ganha vantagem. Está aqui, está explícito. Agora, olha comigo o verso 12. Aqui tem talvez duas gêmeas. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Vida cristã é vida de serviço, irmão. É trabalho, a unidade orgânica nos leva a servir. Servir, como eu disse, protegendo, trabalhando, se entregando. Muitas vezes nós precisamos ser incansáveis. Além de produzir serviço, a unidade orgânica produz comunhão e amor. E aqui eu quero que você preste atenção. Não é a comunhão que produz a unidade, é a unidade que produz a comunhão. Não adianta estarmos juntos. Não adianta nos reunirmos nos lares. Não adianta termos comunhão no final de cada encontro se não estivermos unidos, vinculados como corpo, como membros que interdependem, no qual não existe um sequer que possa ser descartado. O que nos une é saber que Cristo é a cabeça do corpo. Podemos estar juntos, como disse, podemos estar em comunhão, podemos passar o dia inteiro no sítio e não estarmos unidos. De nada adianta. Agora, se estivermos unidos, com certeza estaremos juntos, em comunhão. Mas e uma comunhão sadia? A palavra grega que traduz a palavra comunhão, normalmente é a palavra koinonia, que significa andar juntos. Não significa necessariamente estar juntos, mas andar juntos, viver junto. E viver junto com pessoas diferentes.
Então, essa unidade orgânica vai produzir essa comunhão. Eu quero que você veja isso no texto. Por exemplo, no verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Comunhão. Você vai lembrar de Atos 2, de todos estavam juntos. Eles caminhavam juntos. Eles se reuniam. Eles tinham prazer em se reunir. Eles ansiavam pelo dia de se reunir. Quando Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, ele diz que eles estavam juntos todos os dias, no templo e de casa em casa. É claro que isso não é possível hoje, fisicamente. Mas é um princípio da unidade orgânica estar junto. Eu não posso ser membro de uma igreja sem estar junto a essa igreja, sem estar em comunhão com esta igreja. Que aí não tem unidade orgânica. A unidade orgânica, ela produz isso. Vou repetir o verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Agora, olha comigo o verso 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Aqui é a comunhão no momento ruim. É estar junto no momento adverso. Seus companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. O que mostra que na igreja de Cristo, a antiguidade não é posto. Eles estão antes de mim, mas eu sou autoridade sobre eles. Quanta coisa que a gente tem que aprender, irmãos. Quanta coisa que o Senhor precisa ministrar no nosso coração. Estou tanto tempo na igreja e chegou alguém e já está fazendo. Igreja não é assim que funciona. Não é por tempo de casa. É por vocação. Por favor, entenda isso. Nós não temos a teologia de Romário. Chegou agora, já quer sentar na janelinha. A gente não tem essa teologia. Paulo está falando, eles são notáveis entre os apóstolos. E eles estavam lá antes de mim, eles já estavam no Senhor. No entanto, eu sou apóstolo sobre eles. Unidade orgânica. Não tem tempo de casa. Eu li o 7, né? Repara o verso 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe. Aqui, o tom familiar. Saudai ele, saudai a mãe dele, que ela também foi mãe para mim. Irmãos, só a igreja de Cristo tem isso na sua pureza. Se nós perdermos isso aqui, essa simplicidade, essa pureza. Por isso que, quando Jesus vai anunciar o Evangelho, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele diz, negue-se a si mesmo. Se você não negar a si mesmo e não perder a tua vida aí, aqui dentro, você não vai entender nada. Você tem que negar a si mesmo, você tem que perder a tua vida, você tem que renunciar. Você vai achar a vida quando você perdê-la. Aí que você acha a vida que está nele. Esse texto está aí, é difícil, eu sei que é difícil às vezes a gente perceber os detalhes desse texto, mas eu creio que Deus me vocacionou para ser pregador da palavra dele. Eu estou fazendo aqui, eu estou expondo exatamente a palavra, te mostrando talvez detalhes que você não perceba, mas que está aí no texto, mostrando a riqueza de o único povo que pode ter isso é a igreja do Senhor. Por quê? Porque isso aqui é impossível sem que houvesse em nós a presença do Espírito Santo. É possível, irmão. Se botar 100 pessoas juntas, sem o Espírito Santo, sem nada, daqui a pouco está matando um ao outro. Isso aqui só é possível para quem é o do Senhor, para quem tem Cristo como cabeça e Cristo como fundamento. Cristo é cabeça, Cristo é fundamento, Cristo é tudo da igreja.
Repare, isso aqui é comunhão. Eu tenho que olhar isso e parar. Que expressão é essa? Saudem aí a mãe de Rufo. Ela é mãe de Rufo, mas ela foi mãe para mim. O apóstolo necessitava dessa maternidade eclesiástica. Às vezes você pensa que teu pastor não precisa disso. Como Febe, ele diz, foi protetora minha. Aqui ele diz, a mãe de Rufo foi mãe para mim. A gente está vendo que se a gente perder a beleza dos detalhes da igreja, nós vamos nos tornar uma coisa qualquer, menos igreja. São detalhes. Alguém que para na minha frente e fala assim, eu quero receber teus parabéns agora. Detalhes. Detalhes. Eu lembro de uma irmãzinha que escrevia cartinha para mim. Lembra dela? Hã? Ficava brigando com o seu Alvelino ali. Direto. Escrevia cartinha para mim. Pois é. Tem carta dela até hoje guardada lá em casa. Irmãos, são coisas assim da unidade orgânica. Se a gente perder isso, a gente vai se digladiar sempre. Quando perder os detalhes, um dia alguém te deu um abraço. Um dia você estava em outro lugar longe, alguém ligou para você. Alguém mandou uma mensagem para você. Paulo está aqui, ele não está esquecendo essas coisas. Isso me impressiona, esse homem tinha tanta coisa na cabeça. Ele está lembrando de coisas assim, olha, a mãe de Rufo foi mãe para mim também. Febe me protegeu como protege a muitos. Eu construí esse sermão e eu pedi a Deus, Senhor, me dê um pouquinho dessa percepção. Para entender essa questão da unidade orgânica. Olha o verso 14. Desculpa, talvez eu tropeçar em alguma palavra aqui, que esses nomes aqui são bem... Saudai Asíncrito. Já pensou? Como é o teu nome? Asíncrito de Andrade. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. A unidade produz comunhão. Irmãos, a comunhão da igreja não pode ser um ajuntamento para comer pizza, eu já falei isso para vocês. Ela precisa ter intenções santas. Tem mais, vê o verso 15. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. E ainda sobre a unidade produzindo comunhão, verso 16, saudai uns aos outros, com o ósculo santo ou com o beijo sagrado. Era comum o beijo na face, homem com homem, irmãos com irmãos, saudai uns aos outros assim. Quando eu leio um texto desse, a gente tem que começar a perceber quando a gente entra na igreja, como que a gente é com os irmãos. Uma vez na semana que a gente está lá. Eu sei que às vezes a gente entra com a cabeça tão cheia de coisa que a gente nem percebe, já aconteceu comigo várias vezes. Mas aqui o texto está dizendo, ó, saudem uns aos outros. Lembrem dos detalhes de cada um. Lembrem de uma palavra que foi dada, de um abraço que foi dado. De alguém que não é visto por ninguém, mas é fundamental na igreja. Então, a unidade orgânica produz comunhão, mas uma comunhão em amor. Repara agora o verso 23. Ele está falando primeiro que estava em Roma, né? Agora ele está falando com os que estão com ele. Ó. Saudai-vos Gaio, agora os que estão com ele saudando a igreja de Roma. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro. E de toda a igreja, tem alguém aqui que abre as portas da casa para hospedar a igreja.
E Paulo está falando, olha, Gaio está saudando vocês. Ele é meu hospedeiro, ele hospeda toda a igreja. Está saudando vocês também Erasto, que é o tesoureiro da cidade, tinha gente grande dentro da igreja. E o irmão Quarto. E depois ele termina esse pedaço, fala, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Comunhão, unidade orgânica, coisa que Satanás tenta destruir, nos detalhes. Nossa unidade não pode ser formulada, irmãos, em programações e eventos. É uma unidade em Cristo, que produz consciência missionária, que produz serviço a Cristo, serviço à igreja, serviço uns aos outros, serviço aos líderes da igreja. E é uma unidade que produz uma comunhão movida pelo amor, mas não o amor humano e pecaminoso, mas o amor de Cristo, que disse, olha, vocês serão meus discípulos se vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês. Não é amar cobrando, é amar se colocando no lugar daquela pessoa. Cristo nos amou se colocando no nosso lugar. E é assim que ele diz, amem como eu amei vocês. Vocês são a igreja. Então, essa é a unidade orgânica. A outra unidade que está nesse texto, ela está no meio do texto, né? Porque o que predomina aqui é a unidade orgânica. É o que predomina no capítulo todo. Mas Paulo vai mostrar que a quebra da unidade doutrinária pode afetar a unidade orgânica. Então ele vai falar sobre a necessidade da unidade doutrinária, da unidade teológica. E ele vai falar isso nos versos 17 até o 20. Aí está no meio do texto. Ele começa dizendo que a unidade doutrinária, preciso que você entenda isso, louve a Deus se tua igreja tem uma doutrina sólida. Porque nós só podemos estar unidos se for sobre a doutrina dos apóstolos. Se não tiver uma doutrina que nos une, nós estaremos sempre nos separando. Porque se você não tem uma doutrina que guia a tua vida, você vai estabelecer uma própria doutrina para você. Aí ninguém dirige a tua vida. Você tem a sua doutrina e o que a Escritura diz é apenas um detalhe. Mas é você que estabelece as tuas regras. Você que estabelece a tua maneira de fazer, de ser, é você. A Escritura é um detalhe. Mas aqui nessa igreja, a Escritura nos guia. Nós nos submetemos a uma forma de doutrina. E quando se tira a doutrina, não tem uma base na qual a gente esteja unido. Aí nós nos separamos. Por isso que Paulo inúmeras vezes fala assim, batalhem pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A mim não me desgosta, é proveito de vocês que eu escreva sempre as mesmas coisas. Pedro vai dizer, cuidado que eles deturpam o que Paulo diz, como deturpam as demais escrituras. Então, qual é a maneira mais prática de Satanás destruir a unidade da igreja? Afetar a doutrina. Porque a doutrina não é o que eu quero nem o que você quer, é o que a Escritura diz. Se alguém vem me perguntar assim, por que você não faz isso? Porque isso aqui não é a minha casa, isso aqui é a igreja. E a igreja é a casa de Deus, eu devo saber como proceder nela. Deve haver um manual para eu proceder na igreja, porque não é minha casa. É o que Paulo diz a Timóteo. Então, na unidade doutrinária, o primeiro ponto que você tem que entender é que ela protege a igreja. Antes disso, o primeiro ponto que você entender é que não existe unidade doutrinária se não for a perseverança na doutrina dos apóstolos. Se nós não nos firmarmos na doutrina dos apóstolos, não há unidade doutrinária. Vai haver uma salada doutrinária e cada um tendo a sua. Uma espécie de autonomia teológica. Mas por que é a doutrina dos apóstolos que une a igreja? Porque os apóstolos receberam do Filho e o Filho recebeu do Pai. É o que você lê em João 17, por exemplo. Pai, eu tenho transmitido a eles a palavra que tu me deste e eles reconheceram que saí de ti.
E eles pegaram, então, a palavra que o pai deu ao filho, o filho deu a eles pegaram essa palavra e deram à igreja. O que a igreja fez? Perseverava na doutrina dos apóstolos. Esse é o nosso guia, gente. Esse é o nosso sustento. Qual é a ética cristã? Vê o que os apóstolos ensinaram. A ética cristã. Esse é o primeiro ponto. Unidade doutrinária é uma unidade na doutrina apostólica. Não é unidade numa teologia inventada, forjada, criada. Não é numa nova revelação que Deus me deu para isso. Não, é na doutrina dos apóstolos. E aqui ele vai dizer que essa unidade protege a igreja daqueles que causam divisão. Opa, tem gente que causa divisão na igreja? Sim. Pode ser até eu. Qualquer um de nós. E ele vai dizer então, verso 17. Repara que toda vez que você vê a expressão de Paulo, ele está chamando atenção para algo que não pode passar despercebido. É quando ele começa com apelo, com súplica. Rogo-vos, irmãos. Fazer o quê? Ele não notou bem Febe, ele não notou bem Maria, ele não notou bem a mãe de Rufo, ele não percebeu tudo isso. Agora ele vai falar assim, percebam também os que não estão na mesma linha. Esse é o sentido que Jesus falava assim, seja simples como uma pomba, mas seja prudente. Não seja ingênuo. Jesus falou que nós não deveríamos ser ingênuos nas nossas relações. E aqui ele vai dizer, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. E de onde vem essa divisão e escândalo? Antes que você entenda que é algum comportamento meu ou teu, não. O que está em foco aqui é a heresia. O que Paulo está aqui tentando proteger a igreja é heresia. Roma tinha alguns problemas entre cristãos judeus e cristãos gentios, que ele trata nos 3 primeiros capítulos da carta. Mas aqui parece que mais abrangente. Ele vai dizer, tenha cuidado, percebam aqueles que causam divisões e escândalos, porque eles estão... O que causa divisão e escândalo, irmãos, segundo o texto? O desacordo com a doutrina. Quando a gente sai dela, a gente divide. Muita coisa que assim, da nossa cabeça, do que eu acho, do que eu penso, muita mistura entre o desejo de servir a Deus e as diversas coisas que nos formaram ao longo da caminhada. Mas quando nós estamos em Cristo, irmãos, a gente faz como Paulo fez, considerei tudo como lixo para conhecer a doutrina de Cristo, entregue aos apóstolos. Então ele diz, eles causam escândalos porque eles estão em desacordo com a doutrina que aprendeste. E daí ele vai falar um segundo ponto da unidade doutrinária. A unidade doutrinária tem como base aquilo que os apóstolos ensinaram. Eles não andam segundo a doutrina. Paulo, se você ler bem as cartas de Paulo, você vai ver Paulo falar isso diversas vezes. Em todas as cartas. Tem hora que ele fala o meu evangelho, a minha doutrina, a doutrina que recebestes. Aqueles que andam em desacordo com a doutrina, irmãos, inescapável. Aquele que anda em desacordo com a doutrina causa divisão na igreja. Não tem como fugir. Andou em desacordo com a doutrina dos apóstolos, que formam o fundamento da igreja em Cristo, vai se dividir. E Paulo está aqui antevendo isso. Então, a unidade doutrinária não é a unidade naquilo que eu acho, naquilo que você acha, naquilo que eu penso, naquilo que você pensa, naquilo que você aprendeu, naquilo que eu aprendi. A unidade doutrinária se baseia, se fundamenta naquilo que os apóstolos ensinaram à igreja. E acabou. É isso. Agora tem um ponto. Talvez mais difícil da gente entender. Dentro da unidade doutrinária. Aqueles que negam a doutrina, segundo o ensino apostólico, devem ser evitados e não considerados como irmãos. Tal a santidade da doutrina, que Paulo chama de sã.
Aqui, irmãos, de novo, não estou falando de uma coisinha que a gente pensa aqui ou ali, estou falando de apostasia. Estou falando de negar os fundamentos da fé cristã. Estou falando de alguém negar a Bíblia como a única regra de fé que dirige a sua vida. Se você que está aqui, você nega a Bíblia como a única regra de fé que dirige a tua vida, você não pode se considerar meu irmão. Se você não professa um dos pontos do credo apostólico, você não pode ser cristão. Eu estou falando isso porque isso é muito comum nos nossos dias, mas ele vai dizer assim, olha, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Então eles aprenderam, e depois ele termina e diz, afastai-vos deles. Às vezes é difícil a gente entender isso, né? Mas Jesus também ensinou sobre isso. Se você vê o teu irmão pecar, vai até ele. Conversa com ele. Exorta ele. Orienta ele. Ele não te ouviu, não desiste dele. Pega outro irmão. Vai lá com ele. Ele não ouviu você, continuou sem ouvir teu irmão, continuou querendo fazer sua própria vontade, ter sua própria doutrina, então você leve à igreja. E se mesmo assim ele ainda não ouviu nem a igreja, nem a liderança da igreja, ninguém, então, por favor, considere ele como gentio. Isso é Jesus falando. Considere ele como um gentio. Não é a gente que está botando ele para fora, é ele que não quer ficar dentro. É diferente uma coisa da outra. Mas a unidade doutrinária, ela é uma questão vital para nós. E nós, às vezes, quebramos isso sem perceber. Vou prosseguir aqui. A unidade doutrinária também, ela acaba expelindo. A unidade é uma arma tão forte, se a gente estiver doutrinariamente unidos, nós vamos estar organicamente unidos e vamos estar como igreja protegidos. Protegidos de quem? Daqueles que servem a si mesmos. Não servem a Cristo, nem servem à igreja, servem a si mesmos. Irmão, de novo me escuta, porque eu sou pecador como você. E eu preciso me colocar no texto. Isso é possível que aconteça comigo. Isso é possível que em algum momento da minha trajetória cristã, eu procure servir a mim mesmo. E não a Cristo, e não a igreja de Cristo. Olha o que é que ele diz. Verso 18. Porque esses tais que promovem divisões, ele diz, esses tais não servem a Cristo. Mas eles estão no meio. Mas esses não servem a Cristo, nosso Senhor. Se eles não servem a Cristo, a quem eles servem? Aí ele diz, e sim a seu próprio ventre. Ele vai usar isso aos filipenses, quando ele diz, o Deus deles é o ventre deles. Não servem a Deus, não servem a Cristo, mas eu sirvo as minhas vontades. Reparem, irmãos, que Paulo fala isso com outras palavras, quando ele orienta Timóteo, ele diz, Timóteo, deixa eu te orientar numa coisa, você precisa ser forte na doutrina, porque se você fizer isso, você vai salvar a você mesmo, você vai salvar os outros. E depois ele diz, prega, 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 prega. Se eles querem te ouvir, prega. Se eles não querem te ouvir, prega a si mesmo. Por quê, Paulo? Porque haverá um tempo, Timóteo, que eles não vão suportar essa doutrina. Sabe o que eles vão fazer, Timóteo? Eles vão se cercar de mestres segundo as próprias cobiças deles. E eles vão encontrar apoio naquilo que eles querem. E aí eles vão. O homem escreve isso 2000 anos. Muito atual. Muito, muito, muito atual. Ele diz, ele serve ao seu próprio ventre e, com suaves palavras e lisonjas, engana o coração dos incautos. Mas isso aqui é tão perigoso, isso aqui é tão assustador, porque o texto está dizendo que nós somos capazes de enganar os corações daqueles que são ingênuos. Somos capazes de persuadir com palavras. Somos capazes de ir por trás dos bastidores. As redes sociais hoje é um campo fértil para isso. Você vai pelas
por trás dos bastidores, pelas redes sociais, vai fomentando, agrupando aqueles que você impõe seu pensamento, e esses agora passam a estar contigo, e você usa esse para servir teu próprio ventre. Que seria bom que fosse enganoso o que eu estou falando, mas não é, irmãos. A Escritura e a história nos comprova que isso é verdadeiro. Isso é real. Engana o coração dos incautos. Ainda sobre a unidade doutrinária, ela deve ser caracterizada pela sabedoria e pela pureza da comunidade cristã. Ao invés do engano e da malícia daqueles que servem o próprio ventre, Paulo vai dizer assim no verso 19: pois a vossa obediência é conhecida por todos. Olha, irmãos, que coisa. Paulo está escrevendo para uma igreja que ele reconhece como obediente, ele está antevendo coisas e diz: por isso vocês precisam perceber aqueles que falam o contrário, aqueles que vêm com palavras esquisitas por trás dos bastidores. Tenha cuidado, porque eles existem. Eles existem. Foi assim com Jesus, foi assim com Paulo, é conosco também, só que pode ser com qualquer um de nós. Então, ele vai dizer: a vossa obediência é conhecida por todos. Eu estou no verso 19. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios. Sábios para o bem, mas simples para o mal. Para o bem sejam sábios, para o mal resistam. Percebam. Parece que ele fala as mesmas coisas que o nosso Senhor, com outras palavras aqui. Essa junção, né, de sabedoria e prudência. Somos sábios, também somos prudentes, somos perceptivos, percebemos que o Espírito Santo está em nós. E por último, dentro da unidade doutrinária, né, o texto vai dizer claramente que esse espírito do engano, esse espírito que divide, esse espírito que quer afetar a unidade doutrinária, de novo é uma coisa difícil para a gente ouvir, mas é necessário falar, tem origem satânica. São pessoas fazendo sob influência satânica. Você vai lembrar de Jesus falando para Pedro: arreda de mim, Satanás. Então, isso existe. Você vai lembrar de Paulo falando aos Coríntios: olha, eu tenho zelo de vocês, zelo de Deus, mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também tenham as mentes corrompidas e se apartem da simplicidade e da pureza de Jesus Cristo. E aqui ele fala a mesma coisa. Ele vai dizer: e o Deus de paz. Você vai lembrar de um texto agora. Com o que Paulo está fazendo conexão aqui no verso 20? E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. O espírito do engano. O espírito que divide. Que quebra a unidade doutrinária para afetar a unidade orgânica, para afetar o compromisso missionário. É assim que funciona. Ao invés disso, ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Depois dele falar dessas coisas maravilhosas, ele termina com uma doxologia. O que é uma doxologia? É uma palavra que glorifica Deus. Junção de duas palavras gregas: doxa, que significa glória, e logia, que significa palavra, discurso. Né? O que é uma doxologia? Um discurso que glorifica Deus, é uma palavra que glorifica Deus. E é o que ele vai falar aqui do 25 até o 27, que foi o texto que eu pedi para o Luiz abrir o culto. Exatamente por causa disso. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Quem é que confirma no meio de tudo isso? O Senhor. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Reparem, o meu evangelho é a pregação de Jesus Cristo, não dissocia uma coisa da outra. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto, que foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. E a doxologia se ratifica aqui: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Brilhante esse homem.
Quanta coisa, irmãos. Quanta coisa. Para a gente ir para a ceia. Eu concluo, irmãos, dizendo que a missão nos une. A vocação nos une. Mas nos une na verdadeira doutrina. E a verdadeira doutrina nos une uns com os outros. Até nos nossos erros, se estamos na doutrina, sabemos nos corrigir. Sabemos reconhecer os nossos erros. Por causa da doutrina. Não pode haver unidade sem estarmos juntos. E não pode haver unidade sem pensarmos teologicamente juntos. Assim sendo, irmãos, apliquemos essas verdades em nossas vidas. Primeiro, você vai para a ceia hoje sabendo que todos são importantes. Você e todos. Até aquele que quase não aparece. Todos são importantes. Ninguém pode ser descartado, a não ser que queira. Ninguém. Todos devem servir. Então você que está aqui, você está para servir. Servir a Cristo neste mundo. Mas pastor, aqui todo mundo... Não é aqui. A igreja não é isso aqui. A igreja somos nós. Então você vai servir a Cristo lá no teu condomínio, na tua casa, na tua escola, na tua faculdade. Lá, por onde você anda, você vai servir a Cristo. Você vai ser uma carta viva dele, uma expressão viva da doutrina dele. Maneira como você age, na maneira como você reage. Todos devem viver em amor, mas não o amor melado, não o amor de quem me ama. É o amar quem não, teoricamente, não mereceria. Não é amar quem me ama apenas, é amar a todos. Porque o amor de Cristo foi derramado em nossos corações. Então, nós devemos viver em amor, nós devemos nos reunir. Então, você que pensa duas vezes sobre esse ajuntamento aqui, se você é cristão, você não pode ficar sem isso. Unidade orgânica, você tem que estar junto com os teus irmãos. Você viu aqui que se reúne entre eles, que reúne na casa deles, que se reuniu comigo, que estava reunido comigo enquanto eu estava preso. Não existe, irmãos, vida cristã autônoma ou carreira solo. Estejamos juntos. Saia daqui também, tome essa ceia hoje, participa disso, dizendo, entendendo que você, com cada um de nós, todos nós, devemos lutar pela verdade doutrinária de uma igreja. Valorize isso. Se você tem uma igreja sadia na doutrina, valorize isso. Lute por isso. Não permita que seja afetado. Se você conversar com o irmão que é o teu melhor amigo, se você vê que ele está errado, vá com doutrina e fala, meu irmão, eu te amo, mas você está errado. Eu te amo, e por eu te amar, eu estou te falando, isso aqui está errado. Você errou. Vai ficar com beicinho? Você tem que fazer o que tem que fazer. O beicinho depois vai embora. Se é homem, mulher de Deus, o beicinho vai embora, isso passa. Isso vai passar. Isso dá na hora, porque somos assim mesmo. A gente faz beicinho e depois passa. Então, luta, seja verdadeiro. Não fica com medo. Com medo. A pessoa está lá, pegou um caminho errado, está fazendo as coisas esquisitas, está fazendo um complô por trás dos bastidores, vai ter e fala assim, meu irmão, comigo não, você não faz isso comigo não. Não vem fazer isso comigo não. O teu discurso está fazendo com que eu fique contra a minha igreja. E tudo que eu sei, e tudo que eu fui formado, saiu daquela igreja. Então, eu não posso concordar contigo com isso. Não posso, eu sou teu irmão em que eu te amo. Você está indo no caminho errado. Isso é guardar a doutrina. E também a de mostrar uns aos outros segundo a palavra de Cristo, que é o que Paulo ensina. Outra coisa para você aplicar, vá para essa ceia dizendo, eu tenho que entender a doutrina. Eu tenho que entender, eu tenho que prestar atenção. O sermão está sendo exposto, eu tenho que prestar atenção, tenho que fazer minhas anotações. Depois eu tenho que estar lá no grupo também para eu crescer nisso. Se eu não compreendo a doutrina, minha mente é, como dizia John Locke, a minha mente é uma tábula rasa, uma lousa em branco. Qualquer um pode botar alguma coisa. Mas se você conhece a doutrina, não. E por último, saia daqui dizendo para você mesmo, eu sou chamado para combater o desvio doutrinário.
Não vou permitir isso afete a minha igreja, a minha vida, a minha família, a missão que Deus nos deu. Que o Senhor nos preserve em unidade, irmãos, doutrinária e orgânica, mantendo comunhão, mantendo o zelo doutrinário e mantendo o compromisso missionário. Bendito Deus, nós vamos para a tua mesa, sim, com os nossos ouvidos estiveram atentos à tua palavra. Detalhes que nós lemos e que muitas vezes passam. Mas hoje tu nos falaste de uma forma muito preciosa, muito direta, sobre a importância da unidade da igreja para a sua responsabilidade missionária. Estamos aqui cientes, Senhor, que Satanás tenta derrubar isso. Quando ele desvia a doutrina, ele quebra a comunhão e ele impede o cumprimento da missão. Ó Deus, que saibamos guardar a nossa língua, os nossos lábios, para falarem o que convém aos santos. Livra-nos da fofoca, tanto de falar quanto de ouvir. Livra-nos disso. Livra-nos de ir por trás dos bastidores, fazendo a nossa propaganda e demovendo a sinceridade e a ingenuidade das pessoas. Livra-nos disso. Queremos servir. Queremos ser guardiões uns dos outros. Como Febe, queremos ser protetores uns dos outros. Como Maria, queremos servir. Como a mãe de Rufo, queremos ser mãe uns dos outros. Nos guardarmos, Senhor, uns aos outros. Isso aqui é uma dádiva tua para nós. A igreja, estamos aqui com os nossos filhos, ouvindo tua palavra. Ninguém aqui está sendo enganado, ninguém aqui está sendo iludido. Não tem espetáculo nenhum aqui, Senhor. Tem a tua palavra sendo exposta com o objetivo de dirigir nossas vidas, de nos levar a um encontro contigo, levar a um encontro sério com Jesus Cristo, entregar nossa vida por inteiro a Ele, para servir a Ele, servir a igreja dEle, servir uns aos outros. É isso que nós queremos, é isso que eu peço que o teu Espírito aplique no coração de cada um aqui. Que nossa vida seja convertida a Jesus Cristo, que o nosso Deus não seja o nosso ventre, os nossos desejos, Senhor. Ajuda-nos, que as verdades desta palavra estejam dentro de nós, pulsando em nós. E quando pegarmos esse pão aqui, esse cálice que apontam para o teu corpo, para o teu sangue, possamos fazer isso de forma digna, entendendo o que estamos fazendo. Que os nossos filhos cresçam, aprendendo por nós o que é ser tua igreja. É a nossa oração nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus.